boa noite pessoal do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp e todos os outros meios que você puder estar prestigiando este trabalho. Estou aqui aguardando o conselho de classe, resolvi fazer um vídeo aí intitulado Vingança Histórica. Vingança Histórica. Não existe essa conceitualização dentro da história. O que seria uma vingança histórica? O que é uma vingança histórica? Não há esse termo na história. No entanto, tem me chamado a atenção, o fato de que as duas ideologias mais assassinas do século XX, que seja nazismo e comunismo, foram as duas ideologias totalitárias que mais ceifaram vidas aí no século XX, elas tenham uma culpado a outra pelos males, pelas desgraças que assolam a sociedade. Então há um massacre, tem grupo neonazista envolvido. Há um atentado, tem grupo neonazista envolvido. Há uma conspiração aqui, é uma conspiração comunista. Há uma conspiração ali, é o espectro do comunismo que assassina criancinhas. Então vamos fazer um quadro cronológico de como essas duas ideologias assassinas, nefastas, nocivas, sanguinárias e que mataram milhões. Veja bem, o século XX não foi o racismo, não foi intolerância religiosa, foram ideologias políticas que mais mataram no século XX, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Foram as duas ideologias, o nazifascismo, o nazismo se origina do fascismo, e o comunismo, os dois grandes vilões assassinos, intolerantes, seja por motivos raciais, sejam por motivos de classe. Então olha só, vamos lá. Se atribuir a culpa de tudo ao comunismo, os comunistas, há uma conspiração comunista. Quando o professor que algum ditador usou o pretexto de ameaça comunista para usurpar o poder? Primeiro relato que nós temos é do Hitler. Em 1900 e... agora me foge o ano, o incêndio no Reichstag. O Hitler já tinha assumido como chanceler, colocaram fogo no Reichstag alemão, por isso que tem essa expressão, fogo no Reichstag. Reichstag é uma palavra alemã que significa parlamento, e foi incendiado. E os nazistas culparam um comunista, entre eles Toglef. Foi condenado e acusaram de ter incendiado o Reichstag e acusaram um comunista. Aqui no Brasil, Vargas, Plano Cohen, é uma falsificação histórica que o Vargas usou como pretexto para prender alguns comunistas. Luiz Carlos Prestes já tinha sido preso lá na intentona de 35 e tal. Aqui no Brasil, em 64 também, ameaça vermelha, ameaça comunista. Precisamos impedir o comunismo, o avanço do comunismo. E deram aí o golpe civil-militar, que alguns chamam de contragolpe, e usurparam o poder em 64, usando o pretexto da ameaça, uma suposta ameaça comunista. Isso pode ser conspiratório, professor? Sim, muito conspiratório. Assim como atribuir a todos os males aos racistas, aos nazistas, eles fizeram muito mal, muito, sem sombra de dúvida. Mataram milhões de pessoas? Mataram. É um regime cruel, totalitário, atroz, violento, nefasto, hediondo, sim, mas atribuir a tudo culpa de atentados neonazistas pode ser uma desinformação. Por quê? Quem diz que os atentados em escolas têm conotações racistas ou neonazistas? Quem disse que todo o racismo se assenta numa ideia necessariamente nazista? Mas espera aí, professor, o nazismo não tinha como base a eugenia, o racismo, um projeto racista da Europa? Sim, mas os nazistas daquela época mataram judeus,
Mataram eslavos, que são etnias majoritariamente brancas, deve se lembrar disso. Mas espera aí, professor, o nazismo ainda existe? Não. O nazismo acabou em 8 de maio de 45 com a rendição incondicional da Alemanha, do Terceiro Reich. 8 de maio de 45, os nazistas se renderam. Tem a famosa cidade de Dresden, onde os comunistas colocaram uma bandeira vermelha, uma bandeira vermelha, e acabou o nazismo. O que existe de lá para cá é o neonazismo, um fantasma normalmente acionado por comunistas, para assustar a criancinha e desviar a atenção. O nazismo acabou em 8 de maio de 45. Então os dois lados da história um usa o outro para se legitimar. O Hitler matou comunistas, professor? Muitos comunistas o Hitler matou. O Hitler não gostava de judeus e comunistas, e maçons, e ciganos, e testemunhas de Jeová. O que acontece então? Mas se nós pegarmos essa métrica de que o Hitler matou comunistas, e por isso o comunismo, o nazismo é de extrema direita, nós temos que dizer que o comunismo também é de direita, porque o maior assassino de comunistas da história é Joseph Stalin. Joseph Stalin matou milhares de comunistas, Então essa métrica não é muito precisa. Nós temos que admitir também o seguinte: atribuir a tudo culpabilizar o nazismo parece-me demasiado teatral, entendeu? Teatral. Tudo tem que ter conotação racista e nazista. O mundo não se move apenas, o mal não se resume a nazismo. O nazismo foi uma ideologia totalitária ruim do século XX, que nasceu ali devido às convulsões da Primeira Guerra, do liberalismo, da crise de 29, se baseou em ideais nacionalistas e ultranacionalistas. Ok, tudo isso é fato. Espaço vital, eugenia, tudo isso. Mas eles não podem ser atribuídos a todo o projeto globalista do século XX, segunda metade do século XX e século XXI. O nazismo, cumprida aí a sua missão de liquidar as potências centrais, foi praticamente jogado na lata do lixo da história. Dividiu o mundo aí entre duas potências, capitalistas e socialistas, comunistas, União Soviética e Estados Unidos, e foi jogado na lata do lixo da história, só voltando à tona quando acionado aí normalmente por comunistas para desviar a atenção e assustar criancinhas. O nazismo é execrado em qualquer lugar do mundo, então eles não podem ser culpados de tudo que acontece hoje. Pode ser uma manobra de desinformação. Assim como os comunistas já foram vítimas de desinformação lá no plano Cohen, do Vargas, lá em 64 com o golpe civil-militar, lá no incêndio do parlamento alemão. Quer dizer, em nome de se combater o comunismo, foi matando um monte de gente, perseguindo um monte de gente que não tinha nada a ver com a história. São as desinformações, são os jogos de interesse da história, vingança histórica. Hoje qualquer um que tenha um discurso nacionalista, mais voltado para a direita, ele pode ser taxado de nazismo. O nazismo ele virou uma arma voltada contra o livre pensamento. Quer dizer, se você for desfavorável a algumas minorias, se você tiver um ideal mais nacionalista, eles podem taxar você de nazista tranquilamente. E de repente, se você tem um ideal mais progressista, dos valores aí das minorias, eles podem taxar você erroneamente de comunista. Então olha só o jogo de linguagem. Quem tem a narrativa histórica vai imprimir uma linguagem que obviamente vai favorecer o seu grupo, e desfavorecer os grupos rivais.
E isso pode ser perigoso, hein? Principalmente na busca pela verdade. Principalmente na busca pela verdade. Então veja só, tanto o fogo no Reichstag como a culpabilização dos nazistas por tudo que ocorre será perigosíssimo para a busca da verdade. Perigosíssimo para a busca da verdade. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus.